A paz do Senhor, igreja. É uma alegria, um prazer estar com vocês nessa manhã, nesse último dia da escola bíblica. E se você puder, se não for constranger você, diga para o irmão que está ao seu lado, ele de novo. Mas também diga para o seu irmão que está ao seu lado, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Podeis tomar vossos assentos, queridos. Deus vai fortalecer vocês. Vocês vão aguentar mais uma horinha. E o nome dele vai ser glorificado. Amém? Queridos, antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de mais uma vez enfatizar que a livraria da igreja está bem preparada com os materiais que foram desenvolvidos especificamente com a hermenêutica, a teologia, a doutrina pentecostal. E vários deles nós usamos desse material que está na mão de vocês. Esse material é um material sucinto, é um resumo, e vocês podem se aprofundar. Este livro nós também usamos, Pentecostes, essa história, nossa história, do Robert Menzies, muito conhecido no meio pentecostal. Revestido de Poder, uma introdução em teologia pentecostal, também do Gutierrez. E temos em oferta aqui, todos esses livros, segundo o pessoal da lojinha ali embaixo, não é lojinha maçônica não, viu? É a lojinha da igreja ali. Teologia Sistemática, do Stanley Horton. Esses livros são essenciais para você obreiro, para você que é pastor, para você que transita no meio pentecostal, é necessário que tenhamos. Então aproveite, faça ali o seu financiamento, converse com eles, negocie, tem desconto, a moçada ali é boa, amém? E também, Felipe, coloque para nós, já convidá-los também, nesse mesmo propósito de ensino, de construção, de crescimento bíblico, teremos um workshop voltado para músicos, para cantores, para ministros de louvor, dentro das nossas igrejas. Isso vai ser aberto a todo o campo evangélico de Londrina, mas principalmente a nossa igreja. Nós entendemos que hoje o louvor e a adoração é algo que nós temos que ter muito desenvolvimento, buscar a excelência, a adoração, as pessoas estão perdendo o sentido disso, está virando mais uma apresentação, um show, do que realmente adoração e louvor. E adoração e louvor tem um papel importante na liturgia cristã, a música tem um papel importante na liturgia cristã e bíblica, mas precisamos trazer isso de um foco cristocêntrico, um foco evangélico. E essa é a nossa proposta, orientar as nossas equipes de louvor, orientar os nossos músicos, os cantores, aqueles que praticamente detêm 60% da nossa liturgia dentro de um culto, para que eles tenham consciência do seu ministério, consciência do seu chamado e consciência da sua responsabilidade em conduzir a igreja para momentos de louvor e adoração. Então será dia 4 e 5 de setembro, aqui no Templo Sede. Teremos aí o pastor Fábio Aposan, que além de ter sido músico profissional, produtor musical, tem excelência de nível nacional na matéria de música, também é pastor, apacenta suas ovelhas, cuida dos problemas, conhece os problemas que todos os departamentos de louvor e adoração têm, sabe disso e vai orientar os nossos líderes, vai orientar os nossos músicos. Por isso eu convido você a participar, convido você também que convoque aí os seus músicos, os seus cantores, os seus ministros de louvor, para que participem, sejam edificados e tenham aí essa capacitação para contribuir com o reino de Deus. Amém? Voltemos então à aula que nos foi nos dada. Coloque, por favor, o tema básico, que em Atos, capítulo 1, no versículo 8, é o versículo básico desta aula. Como nós lemos ontem, mas recebereis a virtude, ou o poder, o dinamismo, a força do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então queridos, voltando à fidelidade ao movimento pentecostal, voltando ao que é ser fiel ao pentecostalismo, nós temos uma principal diferenciação das comunidades pentecostais genuínas. A principal diferenciação é isso, é a busca pelo Espírito Santo, é a busca pela capacitação do Espírito Santo, é crer que a promessa em Atos 2 também é uma promessa que vale para nós hoje, para nossos filhos, enquanto a igreja estiver sobre a terra. É essa busca para sermos testemunha. Essa é a grande diferenciação.
Falamos ontem sobre a origem do movimento pentecostal, que realmente foi uma providência divina. Do ponto de vista humano, do ponto de vista racional, nunca devia ter dado certo. Começou num lugar mais improvável, começou com pessoas totalmente improváveis, começou num ambiente totalmente inóspito a qualquer movimento do Espírito Santo, a qualquer movimento de sobrenatural, um movimento racionalista, um movimento fechado, inclusive dentro das igrejas, um movimento segregacionista. Havia igreja dos negros, havia igreja dos brancos, havia igreja dos latinos, todo mundo separado, cada um na sua caixinha. A igreja enfrentava o perigo do liberalismo teológico, a academia teológica já havia sido dominada, seja por um lado por um fundamentalismo racional, fechado, seja por outro lado por um liberalismo teológico, lembrando muito a época de Cristo, tinha os fariseus legalistas de um lado, os saduceus incrédulos do outro. Era um ambiente totalmente inóspito, mas Deus, pela sua providência, pelo seu poder, porque quando Ele age, ninguém pode impedir, levantou pessoas humildes, levantou pessoas sem qualquer relevância teológica, social, política, financeira, pessoas desprezadas pela sociedade, conjunto de homens, mulheres, crianças e jovens, que não tinham qualquer valor, e fez um rebuliço no meio da igreja, fez um rebuliço no meio teológico, fez um rebuliço no meio dos homens, e aquele grupo de pessoas hoje, pelas estatísticas, atingirá a marca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, se não é Deus, o que é? É apenas Deus que faz isso. Porém, também falei que com o crescimento vem os problemas, vem deturpações, vem desvios, vem situações que não contribuem, faz nos esquecer do primeiro amor, faz nos esquecer do chamado, do propósito, e aos pouquinhos, um pequeno ângulo de desvio que nós adotamos, conforme o tempo vai passando, vai se tornando uma abertura, e nós vamos saindo daquele chamado, daquela trajetória, daquele compromisso que nós assumimos, e começamos até inconscientemente, às vezes, quando nós observamos, já estamos longe, já saímos do nosso trajeto, já perdemos a nossa identidade, já não sabemos quem somos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo, já misturamos alhos com bugalhos, Jesus com Genésio, e já não entendemos mais nada. Então, queridos, a proposta é que tragamos esse resgate da nossa identidade. E ontem eu comecei o primeiro ponto que está aí na sua apostila, dizendo que uma comunidade genuinamente pentecostal, ser fiel a um verdadeiro pentecostalismo, primeiro, está fundamentado nas Escrituras. A toda e qualquer igreja pentecostal, ela tem o foco nas Escrituras, ela tem o foco na Bíblia, ela busca soluções para as suas crises, para os seus dilemas, para os seus problemas internos e externos, na Bíblia. Ela lê a Bíblia, ela obedece a Bíblia, ela ama a Bíblia, ela tem a Bíblia como fonte de referência, inerrante, infalível e inspirada. Mas por que você está falando isso? Isso é óbvio. Não é. Não é. Enquanto o mundo ataca as Escrituras, esta semana eu li num periódico que tem nas redes sociais, periódico que tem na internet, chamada Revista Planeta, que traz alguns artigos periódicos. Ela traz uma mensagem de capa no seu periódico. Se você talvez ainda esteja, se você pode entrar na sua casa. Suécia. Suécia. A terra dos missionários que vieram aqui trazer a mensagem pentecostal. Uma terra que experimentou, no século XIX, um avivamento muito grande. O pietismo sueco é considerado uma das raízes do movimento pentecostal. Sim, mas na Suécia, o governo sueco liberou manifestações solicitadas por secularistas para haver um evento de queima de Bíblias e Torás em praça pública. Está lá, pode entrar lá, pode ler, não é fake news. O governo autorizando isso como uma manifestação, como liberdade de pensamento, como livre expressão, autorizou. É interessante que eles não pediram autorização para queimar o Corão. Por que será, né? Mas tudo bem. O que eu estou dizendo é que há um ataque direto contra as Escrituras. Há um ataque direto da sociedade, dos meios acadêmicos, seculares, ideológicos, contra a Bíblia. Mas isso sempre houve. Sempre. A Bíblia foi o livro mais perseguido da história. Mas, em compensação, é o livro mais
editado, mais vendido, mais entregue. Quanto mais eles perseguem, mais ela cresce. Porque é de Deus, não tem como, não vai vencer essa batalha. Mas essa questão não é preocupante. O problema preocupante é quando dentro de igrejas chamadas evangélicas, é quando dentro de igrejas chamadas pentecostais, dentro de igrejas chamadas aí de protestantes, a Bíblia está sendo deixada de lado por proposta de coach. A Bíblia tem sido atacada dentro das igrejas às vezes. Pastores de referência, criados dentro de uma doutrina cristã, evangélica, protestante, agora de uma hora para outra adotam medidas e vem a público dizendo que a Bíblia está ultrapassada, está obsoleta, que a sociedade mudou, que precisamos adaptar a Bíblia, atualizar a Bíblia, tirar certos trechos da Bíblia, reescrever a Bíblia. Se isso é dito lá fora, querido, isso é problema deles, a gente não tem nada a ver. Incrédulo é incrédulo e tem que ser tratado com amor para que o Evangelho chegue ao coração dele. Mas às vezes dentro das igrejas, deixado de lado por propostas humanas, por tradições humanas, por invenções humanas que nada tem a ver com as Escrituras. Isso é importantíssimo. Como eu falei ontem, mesmo às vezes dentro de igrejas pentecostais, tem perdido o valor do estudo da Bíblia, dos cultos de ensino, das escolas de Bíblia, tem perdido para outros modismos que é mais palatável e que enche as igrejas às vezes. E às vezes você por necessidade, nós por necessidade de desempenho e performance, abrindo mão das Escrituras. Mas o apóstolo Pedro, os grandes da academia, os formadores de opinião vai passar. Os youtubers vão passar, tudo vai passar, tudo é como erva. Agora olha que o Pedro exorta a igreja dizendo, 25, mas a palavra do Senhor... Então a pergunta é, em quem você está fundamentando o seu ministério? Em coaches, em homens, em líderes? Em quem você está fundamentando o seu ministério? E aí o apóstolo Pedro fala assim, é esta palavra que foi entre vós evangelizada. É esta palavra que fundou o movimento pentecostal. É esta palavra. Então valorize, ame, busque, creia, utilize, pratique a palavra de Deus na sua vida. Amém? Mas agora temos um segundo característica do movimento pentecostal, que é justamente derivado do primeiro. Ora, ao ler esta palavra, ao meditar nessa palavra, ao chegar com o coração humilde a essa palavra, inevitavelmente nós chegamos no segundo ponto. Uma igreja genuinamente pentecostal é uma igreja cristocêntrica. Porque esta palavra nos revela Cristo, esta palavra nos aponta para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento deriva de Cristo. É tudo em Cristo, é tudo centrado nele. Ele é o centro de tudo, nele tudo subsiste. Então é inevitável. A leitura bíblica com humildade, com iluminação do Espírito Santo, ela vai conduzir à pessoa de Cristo, porque Cristo, Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra encarnada, que veio até nós. Ele é a expressão do Deus vivo. É Ele. Quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Uma igreja pentecostal, o culto, a liturgia, as orações, as ofertas, as pregações, as diversas atividades ministeriais, administrativas, seja lá o que for, ela só tem um propósito: proclamar Jesus Cristo como Rei, como Senhor, como sacerdote, inclusive os sinais. Os sinais dentro de uma igreja pentecostal, o sobrenatural, o mover do Espírito Santo, ele tem um propósito: não apontar para você, para mim, para o pregador, para qual que seja, é apontar para Cristo. E isso nós temos esquecido. Você que dirige, os sinais de trânsito, eles têm um propósito específico: apontar para algo que vai além dele.
Você está indo na estrada. Chega lá, tem uma placa, um sinal, dizendo que a 500 metros tem uma curva acentuada. Você olha para aquela placa, o que você faz? O que você faz? Fica olhando para a placa? Meu Deus, que placa bonita. Olha que placa linda. Como é que fizeram essa placa? Eu quero ter uma placa dessa em casa. É assim que você faz? Você olha para a placa e fala, essa placa está me indicando alguma? É a mesma coisa dos sinais bíblicos. Os sinais, as curas, o mover do Espírito Santo, as profecias, tem apenas um sinal que tem que apontar para Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, Criador dos céus e da terra, o começo, o fim, o único e verdadeiro Deus. Os sinais não são para satisfazer a minha carência. Parece pouco, mas não é. Parece óbvio, mas não é. Os historiadores hoje, antigamente botava pentecostal tudo num saco só. Tudo num saco. Mas é claro, acordaram para isso, viram que o movimento pentecostal é diverso. E hoje os historiadores, sejam cristãos ou não cristãos, costumam dividir o movimento pentecostal em 3 fases. Agora surgiu uma 4ª fase. A primeira fase foi a fase, aqui no Brasil, dizendo, foi a fase do movimento pentecostal inaugurado pelo Daniel Berg e Gunnar Winding, do qual surgiu a Igreja Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, e também, dentro do conceito historiográfico, nós também temos a Igreja de Congregação Cristã, que surgiu em Santo Antônio da Platina, terra do Elisiel. Surgiu lá. Então, esta primeira fase, o que os historiadores dizem nessa primeira fase? Que a ênfase era o batismo no Espírito Santo com o falar em línguas. Isso que eu estou falando são historiadores, não é um pastor falando. Ou falar em línguas com o objetivo qual? De proclamar o Evangelho. Havia sinais, havia o sobrenatural, havia busca, mas para proclamar o Evangelho de Cristo. Aí, a partir de 1950, surgiu uma segunda fase. Então, a primeira fase, qual era a ênfase? Qual era a ênfase? O batismo com o Espírito Santo, para quê? Para quê? Ser testemunha, para proclamar o Evangelho. Era a ênfase. Agora surgiu uma segunda fase. Em que a segunda fase, o batismo com o Espírito Santo foi deixado, não abandonado, mas deixado num plano secundário. Essa segunda fase, em 1950, surgiu com uma ênfase em cura divina. Veja bem, já não era mais o batismo, a proclamação do Evangelho, a ênfase. Eu não estou dizendo que não tem a cura divina nas igrejas, não estou dizendo ênfase, entenda o que eu estou falando. A ênfase dessas igrejas era a cura divina. No pensamento destas igrejas e dos seus líderes, eles entendiam a seguinte estratégia: se vier a pessoa, o incrédulo, e essa pessoa for revelada da sua doença, do seu mal, do seu problema, e se essa pessoa for curada, ela vai se converter ao Evangelho. Ok, é uma ênfase, é uma estratégia. Nós temos as igrejas quadrangulares, nós temos as igrejas Só o Senhor é Deus, temos a igreja O Brasil para Cristo, que aliás, ela que inaugurou o seu líder, que começou a inaugurar os grandes movimentos de estádios, utilização de rádio e televisão, foi com esse pessoal. Então eles tiveram isso. Mas perceba, já há um certo deslocamento. Porque enquanto a primeira onda, que durou aí 50 anos, o foco era o batismo no Espírito Santo para ser testemunha de Cristo, o foco estava Cristo, a partir desse momento começou a haver uma pequena variação, quase imperceptível, de foco, saindo de Cristo e indo para o indivíduo. Ou seja, o foco não é mais cair de joelhos e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. O foco começou a ser o bem-estar do indivíduo. O indivíduo receber uma bênção, o indivíduo receber uma cura, o indivíduo receber uma experiência existencial, e ficou ali. Tudo bem. A justificativa foi essa que eu dei.
A pessoa recebe algo de Cristo e ela reconhece Cristo como Senhor. Muito bem. Aí, em 1970, segundo os historiadores, começou uma terceira onda. Da onde nós estamos aí, a igreja, a IURD, né, do Universal, as suas derivações, a igreja do rapaz do chapéu ali, que surgiu depois. Vocês sabem as igrejas que estou falando. É uma terceira onda. Bom, se a primeira onda era a ênfase na busca pelo batismo do Espírito Santo, para cada crente ser uma testemunha de Cristo, se a segunda onda foi uma ênfase na cura divina, para que a pessoa, recebendo a cura, se converta e venha a Cristo, essa terceira onda já começou totalmente para o bem-estar da pessoa. Você vem em Cristo, você é curado. Você vem em Cristo, a sua empresa sai do buraco. Você vem para Cristo, a sua conta bancária resolve. Você vem a Cristo, vem aqui, participa dos cultos, participa das campanhas, traga a sua oferta. Você não vai ter problema nenhum na vida. Nenhum. Então começou. Perceba bem o foco disso, que eu quero que vocês entendam e que nós meditemos. O foco saiu de Cristo e começou a vir para o indivíduo. O bem-estar. A experiência pessoal do indivíduo para que ele aguente os dramas da vida. Então a pessoa ia para a igreja, ela ali recebia uma carga para enfrentar a semana. Era mais ou menos isso. Não estou aguentando a minha vida, eu vou para a igreja. É tipo um ópio espiritual. Durante 1 hora, 2 horas na semana, você esquece das coisas lá fora e depois você tem que voltar segunda-feira. Não havia ênfase na conversão, perdeu-se a ênfase na santidade, perdeu-se a ênfase no serviço. Por quê? Lembrando, a primeira fase, quando surgiu o pentecostalismo, você recebe capacitação para servir. O poder não é seu, não é para você, não é para o seu deleite. O poder é para servir. Servir como testemunha e servir dentro do corpo de Cristo. Perceba, a coisa foi mudando, que agora, ao invés de você ser um servo de Cristo chamado para servir, agora a igreja se tornou sua serva. Então transformou o evangelho, Cristo se tornou um meio para o fim. Você percebe? Cristo é aquele que vai destruir os meus inimigos, Cristo é aquele que vai abrir o mar vermelho para mim, Cristo é aquele que vai dar uma casa nova, Cristo é aquele que vai dar um carro novo, Cristo é aquele que vai mudar a cabeça do juiz para aquela ação judicial que eu não tenho direito nenhum para o que eu ganho. Pastor, me ajuda! Eu tenho uma causa na justiça. É justa ou injusta? É verdade ou é verdade? Então, assim, mas aí Cristo virou qualquer coisa, um meio para eu conseguir o que eu queria. Aí, claro, eu venho, eu canto louvor para Ele, eu dou dinheiro para Ele, eu faço aquilo que Ele quer, em troca Ele faz também o que eu quero. Esse é o foco que nós temos. Por isso, Cleverson, é óbvio que nós somos cristocêntricos. Será? Será que o que eu tenho, a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, o meu ministério, é voltado para a glória de Cristo? E aí eu me tornei utilitarista. Nós estamos nos tornando utilitarista. Por quê? Porque eu vou para a igreja no domingo, à noite, de manhã, querendo um culto bom. Eu quero um culto bom, eu pago o dízimo. E o que é culto bom para você? Um louvor que atenda o seu gosto musical. Se for o gosto X, glória a Deus, você se explode. Mas se for o gosto Y, o estilo Y, isso é frio demais. Esse é quente demais. Esse repete demais. Esse repete de menos. Esse tem que estar sentado, esse tem que estar em pé. Aí você sai reclamando. Eu quero um culto bom, Eu quero um grupo de louvor bom, afinado, que faça o que eu quero, que cante as músicas que eu gosto. Alguns gostam muito do passado, 70, 80, outros gostam muito do presente. E aí fica comparando que música é melhor. Eu quero um pregador que atenda a minha necessidade. Eu quero uma pregação que fale aquilo que eu quero ouvir.
Aí você sai reclamando, esse pregador não, esse fala alto demais. Não, esse fala baixo demais. Esse fica parado no púlpito, dá sono. Esse movimenta para lá, eu não consigo acompanhar, me dá enjoo. Esse demora demais, esse demora de menos. Ou seja, nós criamos essa cultura, como se o culto fosse para quem? Para nós. Não, agora o pregador exortou demais. Eu já tenho problema na vida. Para ir para a igreja para ser exortado, não quero mais essa igreja. Não. Então, queridos, nós estamos pensando que a igreja é para nós. Nós estamos pensando que o pastor é nosso terapeuta pessoal. Briguei com a esposa. O pastor é meu terapeuta. Só que ele é um terapeuta, olha que interessante. Eu tenho que ir lá no aconselhamento e ele tem que concordar comigo. Verdade, irmão. Sua esposa é um problema. Vamos orar. Porque se o pastor confronta ele, você tem que se arrepender e mudar essa postura. Que é isso? Ele já sai de igreja, esse pastor não sabe nada. Então o pastor virou um terapeuta. Ele não pode mais chamar a sua atenção, porque vai magoar você. Você vai ficar chateadinho. E aí, os irmãos ficam chateadinhos, faz comissão e vem aqui para tirar o pastor da congregação. Eu estou lá há 20 anos, eu fundei essa congregação, não aceito esse pastor. Você fundou? Então você morreu na cruz e ressuscitou. Então não é óbvio, é sutil. Nós falamos que Jesus Cristo é Senhor, mas na nossa vida vivemos como ateus. Nós dizemos que Ele é Rei, mas queremos fazer o que nós queremos. E ninguém pode falar nada. E aí, eu vou querer trabalhar no ministério. E aí eu quero ser reconhecido. Espera aí, eu me preparei tanto para essa mensagem. Espera aí, eu me preparei tanto para essa aula. Espera aí, eu me preparei tanto para esse louvor. E ninguém veio falar comigo depois do culto. Ninguém vem dar um tapinha nas costas. Essa igreja não reconhece o meu talento. Eu ensaiei tanto, chegou no culto à noite e esqueceram de me chamar. É o inimigo se levantando contra mim. Tudo posso naquele que me fortalece, vocês vão aguentar. Vocês estão entendendo? Nós somos rápidos em criticar. E agora com o YouTube, então, agora, meu amigo, agora virou, porque você tem os grandes mestres da retórica, da teologia, falando no YouTube, você não aguenta mais ouvir o Cleverson aqui agora. E aí você não quer ir na igreja, você quer ficar assistindo o culto em casa, porque em culto em casa você escolhe a sua mensagem, não escolhe? Põe no YouTube, 5 minutos de mensagem, fala, não é para mim essa mensagem, vai para a próxima. 10 minutos, não, eu comecei, mas ele, não, vai para a próxima. Vê os seus históricos no YouTube, para você ver. Aí começou a cantar uma música, você coloca, então você vai se retroalimentando os seus gostos pessoais. Você vai se fechando. Por quê? Porque nós tornamos o cristianismo de Cristo individualista. Nós buscamos o batismo do Espírito Santo para sentir arrepio, chorar, extravasar. Então tem isso, as emoções são bíblicas, estão na Bíblia inteira. E o movimento pentecostal resgatou o valor de um culto dinâmico, com alegrias, com lágrimas. Mas não é para você, é para Ele. É tudo dele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. A pessoa se esquece que ele estava lá num charco de lodo, largado, vício, terrível,
sem esperança, abandonado, Deus chega para ele, uma mensagem simples, resgata, lava, limpa, coloca ele no corpo de Cristo, que alegria, ele se esquece disso, e ele começa a pensar de uma hora para outra, que tudo aquilo é para servir ele, tudo aquilo tem que ser do gosto dele, se não for atender a expectativa dele, ele já reclama, ele já briga, ele já posta, ele já muda de igreja, e tem uns que já montam uma igreja para ele. É isso aí. Cada bairro, cada esquina tem uma igreja. Alguns falam, glória a Deus. Eu fico pensando, qual a motivação? E aí vai se dividindo. E aí nós vivemos num ambiente, cada um pensando em si. Por quê? Porque o foco saiu de Cristo. E nós? Quando vamos para a igreja, qual a nossa expectativa? É entregar o melhor culto a Deus, a Cristo, é exaltá-lo, é louvá-lo. Os nossos hinos exaltam o nome dele ou exaltam o ser humano? As nossas pregações exaltam o nome dele, confrontam o pecado, apresenta a graça que há em Cristo, o Evangelho, ou é mais uma massagem de ego? Porque se eu pregar isso, pastor, aí minha igreja fica vazia. É claro que a igreja enche mesmo. É claro, você fala a pessoa quer ouvir, é claro que enche. Não cobra mudança de vida, não cobra um bom comportamento, não cobra a entrega a Jesus Cristo como Senhor. Não, enche mesmo, começa a cobrar, a igreja esvazia. Não podemos esquecer, mesmo os movimentos de cura. Nós temos a passagem que Jesus fala, 10 leprosos clamaram por cura. Quantos? Quantos voltaram e dobraram o joelho? 1. Então está assim. A pessoa vem, pega uma bênção aqui, pega uma bênção lá. E queridos, veja bem, Deus está aqui, Ele ama abençoar o seu povo, amém? Pedro fala que nós não devemos ter ansiosos por coisa alguma, antes todas as nossas petições devem ser levadas a Ele, com súplica e ação de graças, amém? Mas querido, se o foco da nossa vida fosse abençoado, porque a bênção de hoje não vale para amanhã. A bênção de hoje, quiçá, vale 3 meses. Você já esquece dela. Há um testemunho de uma irmã, de um pastor. A irmã dentro da igreja, veio e tal, ficou doente, enferma, gravemente enferma, enferma de morte. Ela chegou, pediu, o pastor orou por ela, foi curada, glória a Deus. 3 meses depois, essa irmã fez o maior pampeiro na igreja, saiu da igreja, discutiu com o pastor e foi embora. Então veja bem, os sinais apontam para Cristo. Por isso Marcos diz, os sinais acompanharão aos que crerem. O sinal não vai na frente, o sinal não vai do lado, o sinal não vai em cima, o sinal vai aonde? Aonde vai o sinal? Atrás. E sabe, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, talvez vai escandalizar você. O sinal não é para você. Sabe por quê? Porque você já é crente em Cristo, é ou não? Ah, é? Então para quem que é o sinal? Deixa eu fazer uma pergunta. Você precisa ser convencido do amor de Cristo? Hã? Precisa? Certeza? E se ele não responder a oração do jeito que você quer? Você vai continuar amando ele? Certeza? Glória a Deus por sua vida. Então o sinal não é para você. Para quem que é o sinal? Coloca aí por gentileza. Coríntios 14, 24 e 25. Mas se todos profetizarem, o que é profecia? O que é profecia? É um dom do? É um dom do? Um pentecostal crê na profecia? Ele crê no dom profético? Ele crê que o dom profético vive desde o primeiro século até hoje? Ele crê isso ou não? Amém, glória a Deus.
Você talvez já tenha experimentado, sido usado, ou sido repreendido, exortado, edificado com a profecia. Agora, se todos profetizarem, e um indouto, qual que é a outra palavra para infiel? Descrente, incrédulo, que não crê. E ele entra, de todos é convencido, de todos é julgado. Entra lá. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, lançando sobre o seu rosto, o que ele faz? Abraça você e diz, ó profeta, que bom que eu encontrei você. O que ele faz? Ele vai fazer o quê? Então, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Sabe por quê? Porque um sinal genuíno de uma igreja pentecostal aponta para Cristo, para a glória dEle, para o louvor dEle e para cair de joelhos, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. E aí? E nada de ficar cutucando a pessoa do seu lado. E nada de ficar dizendo, puxa vida, o fulano devia estar aqui para ouvir isso. Palestra de casal, isso é campeão. Você fala uma coisa, a mulher já... Isso aí, assim, só olhar assim, aí fica, fala Deus. Revela, Senhor. Enquanto não for com Ele. Mas a Bíblia tem outra proposta. Examine-se o homem. Paulo fala, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então olhe a sua vida, olhe as suas expectativas, olhe as suas prioridades, olhe as suas visões de vida, olhe o seu planejamento, olhe o seu plano. É para Cristo? Você tem consciência que o seu casamento é muito mais do que para a sua felicidade, é para Cristo? Você tem consciência que os seus filhos não é para você jogar sobre eles os sonhos que você tem, que ficou enrustido, mas é para Cristo? O seu emprego é para Cristo? O seu salário é para Cristo, não é só 10%? O seu ministério é para Cristo? Porque existe um outro ponto nesse desvio que houve nas ondas pentecostais. Houve duas vertentes. A primeira vertente foi para o indivíduo. O bem-estar do indivíduo. O indivíduo se torna um usuário das bênçãos de Deus e quando alguém pede para ele fazer alguma coisa, só se ele tiver algum benefício. Mas existe um outro lado. Cristo se tornou secundário. E sabe quem se tornou proeminente? O líder. E não basta ser pastor mais. Perceba, da década de 80 para cá, não basta ser pastor mais. Pastor tem um monte. O que é isso? Pastor tem um monte, eu tenho que mudar. Bispo. Aí surgiu bispo para todo lado. Mas daí virou carne de vaca. Não é verdade? Bispo é carne de vaca. Tem um monte de bispo aí também. Aí virou o quê? Apóstolo. Ixi, agora, apóstolo. Porque, veja bem, pastor é uma coisa, né? Bispo, olha. Apóstolo, onde eu estou? Acima. Aí tem uns que já falam que é arcanjo. Já tem. E eu sei onde vai dar. Eu sei onde vai dar isso. Se Jesus não voltar. Querubim. E aí quando chegar lá, teve um querubim também que quis ser Deus. Então você vai na igreja do cara, você tem que chamar de doutor. Ou de apóstolo. Se você não usar o título, ele nem te atende. Aliás, ele nem atende você. Porque tem coisas mais importantes do que atender uma ovelha. Ele tem que administrar a conta bancária. Os investimentos na bolsa. O aviãozinho. Os boi na fazenda. As redes de TV. Então o foco está em quem? Está em Cristo? Cristo é um meio. É um instrumento. Serve qualquer coisa. E aí tem igrejas, queridos. O culto está rolando, louvor, adoração. Chega o presidente. Para tudo. Assiste Masterchef? Para tudo. Aí o cara entra, a igreja de pé, todo mundo.
O cara senta numa cadeira dessa que parece um trono. E aí, o culto continua. A Bíblia fala que devemos respeitar os nossos líderes, os nossos pastores, porque eles velam pela nossa alma. Mas isso já não é respeito, isso é veneração. Isso é buscar uma glória que não é dele. Jesus fala, quem quiser ser grande entre vós, que seja o último, que sirva, que seja escravo dos seus irmãos. Nós como ministros, nós como pastores, chamados por Deus, não porque nós quisemos, mas porque foi da vontade dele aqui, estamos aqui para ser servo do servo, escravo de quem já é escravo de Cristo, e não para nossa glória. Igrejas fundamentadas em homens, igrejas que os outros obreiros são réplicas, são clones do principal. Tem que falar igual, tem que vestir igual, tem que dizer a mesma coisa. Até o sermão dele já vem pronto para ele falar. Agora pergunta aí nós. Porque corrupção da grandeza ocorre nos grandes templos, tipo Salomão, mas isso ocorre nos pequenos também. Essas manias de grandeza ocorrem em igrejas, mega igrejas, mas ocorre dentro da casa, em que o marido se acha dono de tudo, em que a esposa se acha dono de tudo. Você não é dono de nada, nem do ar que você respira. Tudo é dele. Você é um mero mordomo daquele que te deu. Por isso, entenda o privilégio, mas entenda a responsabilidade, porque haverá cobrança. E Deus sonda as intenções do coração. Nós somos enganados facilmente pela retórica, pelo discurso, somos manipulados facilmente, as nossas emoções. Somos, queridos, isso somos mesmo. Principalmente quando falam o que a gente quer ouvir. A gente é manipulado, mas de Deus ninguém se esconde. Ele vê o coração, Ele vê o oculto, Ele vê a sua murmuração, quando você se sente desprezado porque não foi reconhecido. Por isso hoje é dia de se converter, hoje é dia de entender que nós somos servos dEle, e que a glória pertence unicamente a Ele. É Ele que está sobre o trono. Todo o poder, toda a autoridade nos céus e da terra foi dada a Ele. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sustentador da igreja, Ele que nos mantém. O ar que respiramos vem dEle, é graça dEle, é poder dEle, é misericórdia dEle. Nós vamos virar pó se Ele não voltar. Mas a igreja dele permanece. Porque não está sustentado em mim, em você, em apóstolo, em ninguém. Está sustentado na rocha eterna. Agora a pergunta é: somos cristocêntricos? Faça essa pergunta, avalie, medite e caia de joelhos. Se você chegar a uma conclusão, o Espírito Santo também é para isso. Não é só para te dar línguas estranhas, não é só para te dar choro e emoção, também Ele convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo e nos revela o amor de Deus. Um Deus que está disposto a nos corrigir, a nos exortar, a nos edificar e nos conformar à imagem do seu Filho. Amém, igreja? Avançamos. Qual é a primeira característica de uma igreja genuinamente pentecostal? Alguém lembra? Fundamentada na? Qual é a segunda característica de uma igreja genuinamente pentecostal? Agora falaremos, com o tempo que nos resta, da terceira. As outras não vai dar tempo, vocês leem. O verdadeiro pentecostalismo é missionário.
Mais uma vez, se ele é fundamentado na palavra, se essa palavra aponta a Cristo, Cristo aponta para a vocação e para o chamado da igreja. O chamado de Israel, e muita gente confunde chamados, tá? O chamado de Israel foi totalmente diferente do chamado da igreja. A gente fica tentando pegar textos que se referem a Israel e aplicar para a igreja. Alguns sim, principalmente os escatológicos, mas outros não. Por quê? Porque são chamados diferentes, a gente não entende. Israel foi chamado para ficar. Fica aqui em Canaã. Fique, prospere, estabeleça, seja uma luz entre as nações aqui. Fique aqui, não saia daqui. O chamado de vocês é aqui. Por quê? Através de vocês eu trarei o Messias. Esse é o chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ali, naquele lugar, eu te farei uma grande nação. Vou abençoar os te abençoarem, amaldiçoarei os te abençoarem, e em ti, Abraão, na tua semente, aqui, Canaã, nesta terra que eu te dei, serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpriu em Cristo. Então o chamado de Israel é o quê? Qual é o chamado de Israel? Fique. Fique. E qual é o chamado da igreja? Qual é o chamado da igreja? Ide. Ide, pregai o evangelho a todas as nações. Fale para ela que o Messias veio. Fala para ela que no Messias todas as famílias da terra são abençoadas. Não há distinção entre judeu, entre grego, entre bárbaro, entre cético, entre livre, entre servo. O Messias veio, morreu, ressuscitou. Então o chamado da igreja é um chamado missionário. Não é um chamado para ficar em quatro paredes. Não é um chamado para ficar em guetos. Não é um chamado para dizer o seguinte: vamos ficar aqui bem confortável, tranquilo, protegido. Deixa o mundo que se exploda. Vamos ficar aqui até Jesus voltar. Não foi o seu chamado. Não é o meu chamado. Não é o chamado da igreja de Cristo. Para que é que Deus, Cristo Jesus, prometeu poder? Para quê? Para ser o quê? Onde? Que mais? Que mais? Oh, tá bagunçado. Primeiro, Jerusalém. Depois. E depois. Glória a Deus, irmão. A igreja, ela tem essa proposta evangelística. A raiz do nascimento do movimento pentecostal foi evangelístico. Veja bem, olha a alegria que houve no avivamento de Azusa. Fluíram pessoas dos Estados Unidos inteiro para experimentar. Agora, eles ficaram em Azusa. Azusa construiu um mega templo. Tem um marco referencial. A sede das igrejas pentecostais está em Azusa. Por quê? Por quê? Foram cheios de poder, receberam o batismo e foram para onde? Para tudo que é lugar, inclusive um paizinho miserável chamado Brasil. Só tinha mato, foi parar em Belém do Pará. Do Belém do Pará espalhou para São Paulo, veio para todo lugar. Então eu e você desfrutamos de um fervor missionário, desfrutamos de uma proposta missionária. Então é a propósito. Ela não pode ser apenas um departamento das nossas igrejas, misturado com tantos outros. Ela é o chamado que nós temos, o chamado de evangelizar, dentro e fora das quatro paredes, o chamado de levar nossos grupos, nossos cantores, nossas orquestras, lá para fora, evangelizar, dizer, Jesus é Senhor. Esse é o chamado. Mandar missionários para onde for, gastar, investir. É isso. Porque essa é a essência do chamado da igreja, essa é a essência do movimento pentecostal. Eu falei para vocês que os outros movimentos vêm deturpando e tornou o movimento pentecostal, ou parte dele, utilitarista para o próprio membro. Mas não é, o chamado é para sairmos de nós mesmos, parar de pensar tanto na nossa vida e começar a pensar na vida daqueles que estão perdidos. É mais. E nada contra, querido, tem que ter departamento mesmo. Organização, distribuição de recursos,
direção divina para onde vai fazer o quê, mandar para onde. Mas não pode ser, já tem um departamento, deixa o irmãozinho lá. Não, querido, é o nosso chamado. O chamado da igreja não é para construir réplicas do templo de Salomão. O chamado da igreja não é para construir templos faraônicos. O chamado da igreja é missionário. É cumprir a missão de Deus. O enchimento de poder não é para criar categorias dentro da igreja. Segregações. Você é batizado? Sim, vem para cá. Você não é batizado? Vai lá. Crente de segunda categoria. Espera aí. Você está falando assim de um filho de Deus? É assim. Virou agora separação entre crente. Esse é um crente bom. Aí você separa aqueles que são batizados. Beleza? Você só fala em línguas? Pastor, só fala em línguas. Fica aqui. E você? Eu profetizo, vem para cá. Esse é um grau mais. Então nós transformamos os dons do Espírito como uma classificação entre crentes. Vai lá que aquela irmã tem uma oração poderosa, viu? Aquela Deus usa. Aí você não toma, até para viajar para a praia você vai consultar a irmã, se deve ou não. Se vai chover ou não. Não é esse propósito. Ser cheio do poder é para ser testemunho de Cristo. É ter a ênfase missionária. É ter a ênfase evangelística. Pastor, ninguém está nos ouvindo. Paciência. Você não foi chamado para convencer ninguém. A igreja não foi chamada para convencer ninguém. A igreja não foi chamada para dobrar ninguém, para enfiar a goela abaixo doutrina cristã a ninguém. A igreja foi chamada para anunciar Cristo Jesus. Conversão, convencimento não é papel seu, é papel do Santo Espírito de Deus. Agora, é claro, evangelizar, abrir portas missionárias, dá problema. Lembra que eu falei? Crescer dá? Claro que dá problema. Você tem missionários espalhados por todo o país, por todo o mundo. Claro que dá problema, querido. Nós não queremos ter problema, Cleves. Então, com todo respeito, você fica em pé, a igreja vai orar para você morrer, porque daí você descansa em paz. Alguém quer morrer aqui? Não? Você não está saco cheio dos problemas? Então, querido, mas é ênfase. Jesus foi recusado em Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes? Quantas vezes? E aqui, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos profetas, Deus falando através dos profetas, quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha acolhe os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Tudo bem, assim, a gente chora, a gente ora, a gente luta, mas isso não pode diminuir o fervor missionário, o fervor evangelístico, o fervor proclamatório da igreja de Cristo. Amém? Poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu preciso terminar com esse quarto ponto. O verdadeiro pentecostalismo é transformador e atinge o ser humano por... Vamos de novo, vamos ler comigo. Existe um teólogo católico chamado Clovis Boff. Esse teólogo católico, ele foi adepto durante muitos anos. Aliás, foi um dos proclamadores e fundadores da teologia da libertação. A teologia da libertação surgiu dentro da doutrina católica, dentro dos ambientes católicos, e ela tinha um viés, uma leitura bíblica marxista. Então ela lia a Bíblia com olhos, com lentes marxistas, e transformou o evangelho como uma luta entre classes, de oprimido contra opressor, valendo tudo, até a luta armada, tá? Então ela surgiu aqui na América Latina, e
E a proposta dela era derrubar o status quo político, assumir o poder político. Eles entendiam que pecado é opressão, é a miséria e a injustiça. Então eles deram pouca ênfase ao pecado individual e entendiam que pecado é ter miséria. Eles não entendiam que a miséria é efeito do pecado. Eles entendiam que o próprio pecado é miséria. Então, para acabar com o pecado, tinha que acabar com a miséria. Ok, é a visão deles. E eles tinham uma proposta diretamente para os pobres. Diretamente. Nas classes pobres, nas classes baixas. Chegava com a teologia, abria ali as paróquias e tal, e tentava fazer um engajamento político das pessoas, etc., os movimentos. Muito bem. Esse Clovis Boff, ele saiu depois de um tempo. Saiu. Entendeu que aquilo não era bíblico e voltou para a tradição católica dele, normal. Mas ele tem uma frase que é emblemática. Ele tem uma frase dizendo o seguinte: a teologia da libertação escolheu os pobres, mas os pobres escolheram a igreja pentecostal. Já parou para pensar nisso? O pentecostalismo não é só falar em línguas, mas é um poder transformador que movimento social nenhum, ONG nenhum, assistencialismo nenhum, política governamental nenhuma faz, porque ela transforma o homem de dentro. Querido, talvez eu estou falando de alguém como você, talvez você passou por isso. Quantos e quantos testemunhos, quantos e quantos exemplos nós temos. O cara bêbado, vivia no bar, gastava tudo quanto tinha, fumava, chegava em casa bêbado, batia na mulher, vivia num cortiço. Os filhos todos degrenhados para a rua, tudo aquela miséria. E aí ele entra numa igrejinha pentecostal. Um pastorzinho simples, sem muito conhecimento teológico, sem talvez um português mais arretado. E esse pastorzinho diz assim: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus volta. Uma mensagem simples, bíblica, profunda, essencial, mas palatável. Um pastorzinho do mesmo bairro dele, que conhece ele, que às vezes cresceu junto com ele. Ele olha, ele entende aquela mensagem, sem aqueles dogmas doutrinários gigantescos, para lá, para cá, não, uma mensagem simples. Jesus te ama, Ele te salva, Ele te cura. Ele liberta você do seu pecado. Essa pessoa vem à frente, ele se converte em lágrimas, ele larga da bebida, ele larga do cigarro. Ou seja, automaticamente o salário dele já começa a render mais. O patrão vê a mudança de vida, ele chega no horário, ele cumpre os objetivos, ele é responsável, porque ele tem uma responsabilidade com Cristo. Ele já ganha uma promoção, o salário dele aumenta, aquele cortiço agora está limpinho, ele começa a reformar a casa, um quarto para os filhos, um quarto para ele. A esposa ele batia todo dia, agora ela vê maravilhada que o esposo passa a mala a cuidar dela. Essa mulher se converte também, leva os filhos que ficavam o dia inteiro na rua, agora começa a estudar. Passa o tempo. Esse filho que não tinha nenhum, os filhos se formam, se tornam advogado, médico, doutores. Querido, se isso não é transformação social, o que é? Você tem uma história assim, eu tenho uma história assim, todos nós. Por quê? Porque a mensagem pentecostal tem esse chamado, é pobre evangelizando pobre, mas ambos sendo enriquecidos em Cristo. Churicandelebachérias, uriambalabastérias, churiambalabachérias, churicandelebachérias. As igrejas pentecostais, elas têm lugar de fala na comunidade, porque ela não desceu de pedestais teológicos. Ela nasceu no chão de fábrica. Ela nasceu do trabalho de mão suada, de calos.
Ela nasceu, às vezes, no meio da favela, lidando com drogas, com prostituição, lidando com violência. Ela surgiu ali, e ali o poder do Espírito Santo, ele vence. Por quê? Porque as ideologias que tem por aí transformam o pobre em vítima. Vítima que tem que ser ajudada pelo governo, vítima que tem que ser protegida pelo governo, perde o protagonismo da vida. Agora a mensagem do Evangelho é: o problema é pecado, venha a Cristo e Ele te renova. Ele transforma o pai de família em protagonista. Deixa de lado o vitimismo, assume o seu trabalho, porque ele sabe que quando estamos trabalhando na bênção de Deus, há prosperidade. Salmo 128:1, e eu encerro que eu já estourei meu horário. É essa a mensagem que o Espírito Santo traz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. Pois do quê? Pois do quê? Não é a bebida que come, não é o vício que come, não é o cigarro que come, não é as orgias que come, não é as zonas de prostituição que come. É você que se delicia daquele fruto do seu trabalho. Feliz será e te irá bem. Isso não significa ser rico. Isso é ambição sua e se vira com Deus. Isso significa ter dignidade. Que vale muito mais que riqueza. Que vale muito mais que riqueza. Queridos, obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe as suas vidas. O material está aí, vocês podem continuar a ler, a pesquisar, mas entenda a sua identidade. Queridos, há igrejas que têm outra vocação, e eu respeito muito. Tem igrejas que têm uma vocação acadêmica, sim, tem vocação acadêmica, e glória a Deus, porque hoje os nossos materiais de apologética, elas produzem. Sim, tem uma vocação, tem igreja que tem vocações para falar com as elites, tem gente que tem vocação para falar com um nicho específico. Mas não entenda, a gente não tem que ficar copiando ninguém ou com vergonha de ninguém. O nosso chamado é um chamado à periferia. O nosso chamado é o chamado a uma mensagem simples, direta, eficaz, mas cheias do poder do Espírito Santo. E como Paulo fala, cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Em Efésios 4:1 ele diz: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Cristo, que andeis de modo digno com a vocação. Ande de modo digno, valorize. As novas gerações que estão aqui, valorize esse legado que vocês receberam. Seus avós analfabetos, que saíram de uma situação de miséria, para que você hoje pudesse estar estudando. E agora você desdenha da mensagem pentecostal. Com o seu doutorado, com os seus... Não, queridos, seja humilde e entenda que foi essas pessoas simples, analfabetas, sem relevância nenhum, sem títulos nenhum, mas que pelo poder do Espírito Santo apresentaram o Evangelho à sua família e hoje somos salvos para a graça de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.